Bem, gente, nós estamos iniciando mais uma vez uma nova aula e dessa vez nós estamos falando sobre expressões numéricas. O que vem a ser expressões numéricas? Bem, para se efetuar expressões numéricas envolvendo adições, subtrações, multiplicações, divisões, potências e raízes quadradas, devemos respeitar a seguinte ordem. Qual é a ordem? Primeiro, devemos resolver as potências e raízes quadradas. Lembrar sempre que as potências e as raízes quadradas, elas devem ser efetuadas antes das multiplicações e divisões. O segundo passo é as multiplicações e divisões devem ser realizadas antes das adições e subtrações. Além disso, o ponto importante que nós devemos estarmos cientes que temos a obrigação de respeitar os parênteses, colchetes e chaves. Primeiro nós eliminamos os parênteses, resolve tudo que está dentro dos parênteses. Depois resolvemos tudo que está dentro dos colchetes. E por último, resolvemos tudo que encontra-se dentro das chaves. Já que o assunto que nós vamos abordar é sobre potenciação, é necessário que nós tenhamos assim algumas noções básicas o que vem a ser potenciação. Imagine aqui esse número aqui, eu vou utilizar aqui o número 3, eu vou colocar aqui 3 elevado a 2. Tá vendo aqui? 3 elevado ao número 2. O que vem a ser esse número 3 aqui, gente? 3 aqui é a base. O que vem a ser o 2? O 2, esse número 2, que está na cabeça dessa base, chama-se expoente. Então nós temos aqui o número de baixo, esse número maior é a base, o número que está na cabeça é expoente e o resultado, quanto é 3 elevado ao quadrado? Quando eu falo 3 elevado ao quadrado, significa 3 vezes 3. Olhe o resultado, 9. 9 como é chamado de potência. Perceberam bem? Então, base, expoente, potência. Como foi que eu encontrei esse resultado? Quando eu tenho o número 3 elevado ao quadrado, quem manda é o expoente. O expoente está dizendo que eu tenho que repetir a base 2 vezes. Quem é a base não é 3, o que vem embaixo? Olhe. E quando eu repito a base, quando eu trabalho com potenciação, a operação que eu utilizo é da multiplicação. Então, 3 vezes 3, quanto é, gente? 3 vezes 3 é 9. Um outro ponto importante que eu tenho que ter noção antes de resolver qualquer questão relacionada a uma expressão numérica onde envolve potência, raiz quadrada e assim por diante, é que eu tenho que ter noção, além de eu ter noção das regras. Qual o primeiro passo? Primeiro resolver as potências e raízes, depois multiplicações, divisões, adição, subtração, eliminar parênteses, colchetes e depois as chaves. Eu tenho que ter noção de potenciação. Primeiro é saber que 3 elevado a 2 ou elevado ao quadrado, embaixo é base, em cima é expoente, o resultado chama-se potência. O outro fato importante que eu tenho que saber são as regras de potenciação. Quais são as regras de potenciação? A regra de potenciação, ela diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero, ele será igual a 1. Ou seja, se eu tenho aqui 10 elevado a zero, é 1. Se eu tiver aqui 1000 elevado a zero, é igual a 1.
Então essa é a primeira regra de potenciação. Todo número elevado a zero é igual a 1. Uma outra regra que é bastante interessante é que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, se eu tenho 10 elevado a 1, é igual a quem? É igual a ele mesmo, é igual à própria base. Se eu tiver 5.000 elevado a 1, vai ser igual à própria base. Certo? E temos aqui que ter algumas noções. Se eu tenho menos 3 elevado a 3, aqui diz que quando a base da potenciação, quando ela é negativa e o expoente é par, o resultado será sempre se a base era negativa, o expoente é par, não, se também for um número ímpar, nós teremos também um resultado negativo. Porque nós já aprendemos que a base, que o expoente determina o número de vezes que você repete a base. Então se eu faço, olha, menos 3, menos 3, menos 3. O que é que nós temos aqui? Olha, quanto é menos 3, menos 3? O expoente diz que eu vou repetir a base 3 vezes. 1, 2, 3. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vamos para o jogo do sinal de vezes. Sinais iguais não dá mais? Deu mais. Mas aqui é 2 iguais dá mais. Eu tenho aqui um diferente. Mais com menos. Sinais diferentes vai dar quanto? Menos. Então, menos 3 elevado a 3, ou ao cubo, é igual a menos 27. Então, isso mostra que quando a base da potenciação ela é negativa, o expoente for um número ímpar, nós temos assim um resultado negativo. Agora, quando essa mesma base, imagine que a base aqui, ó, ela é negativa, mas o expoente é um número positivo. O que é que a regra diz? Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado será positivo, porque é o expoente que determina. O expoente diz que eu vou repetir a base quantas vezes? 2. 1, 2. Olhe. 3 vezes 3. Sinais iguais não dá mais. Então, por esse motivo que a regra é bem objetiva. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado será positivo. Certo? O outro número aqui é a base é negativa. O expoente aqui é o número par. Eu vou colocar o 4. Olhe. 2, 4 vezes. O expoente diz que eu tenho que repetir a base 4 vezes. Ó. 3, 4. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha. Menos com menos, mais. É isso? Sinais diferentes, mais com menos, não é menos? Virou menos. E menos com menos não é mais? Então o número aqui é positivo. Então, fazer eu colocar o mais aqui do lado, o sinal de mais, como deixar desse jeito, eu estou informando que esse número aí é positivo. Um outro ponto importante da radiciação, que nós também devemos estar assim, prontamente ciente, que é de grande importância, é um outro aspecto que às vezes muitas pessoas ao resolver a radiciação erram prontamente. Quer ver uma coisa? Caso o expoente seja negativo, deve-se inverter a base e mudar o sinal do expoente. Né? Vamos imaginar que eu tenho aqui o número 2 elevado a menos 4. Aqui diz que o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, nós temos que lembrar que debaixo do 2 sempre tem o número 1. Aqui embaixo, embaixo de qualquer número inteiro, existe abaixo dele o número 1. Abaixo de qualquer número inteiro, existe o número 1. Então, o que é que eu tenho que fazer quando isso ocorrer? É algo bem prático que nós temos que fazer. Quando isso ocorre,
nós temos aqui, ó, observe, um número interessante aqui, 2, eu tenho 2 elevado a menos 4. A regra diz o quê? Que quando o expoente ele é negativo, deve-se inverter a base e mudar o sinal do expoente. O que é que nós temos aqui no número inteiro? O conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto Z, que é formado pelos números inteiros, positivos e negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. E entre o positivo 1, 2, 3. Então são números negativos e positivos. Enquanto o conjunto dos números naturais é formado apenas pelos números positivos, os números inteiros são formados por números positivos e negativos. Então eu sei que debaixo de todo número inteiro existe uma fração. Então eu sei que aqui embaixo, olha, do 2 existe 1. Está oculto? Está. Qual é o primeiro passo? É inverter as bases. Olha, quando eu inverter essas bases aqui, olha, eu torno esse expoente aqui negativo em positivo. Quando eu tornei esse expoente que era negativo em positivo, eu apenas obedeço. O expoente não manda, o expoente está me afirmando que eu tenho que repetir a base quantas vezes? A base é o número que vem abaixo do expoente. Não é 4 vezes? Uma, ó, 2, 3, 4. E aí o que é que eu vou fazer? Quanto é 1 vezes 1? Vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então aí nós observamos, quando o expoente ele é negativo, deve-se inverter a base e mudar o sinal do expoente. E a outra regra é quando a base da potenciação for fração, o numerador e o denominador, quando a base da expoente ele for uma fração, o numerador e o denominador são elevados ao expoente. Quer ver? Eu tenho aqui um número aqui, ó, 2 sobre 3. Então nós temos aqui a base é uma fração. Mas por outro lado nós temos aqui o expoente. Que o expoente aqui, ó, é 2. O que é que eu vou fazer? Prontamente, ó, aqui diz que o expoente, essa base tem que ser elevada a quantas vezes? Tem que ser repetida quantas vezes? 2. O meu numerador e o meu denominador tem que ser repetido quantas vezes? 2 vezes também. Então 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Perceberam? Então por esse motivo que quando a base da potenciação for fração, o numerador e o numerador tem que ser elevado ao expoente. Perceberam? Então a base da potenciação aqui, ó, aqui é uma fração. Um número em cima do outro com traço é fração. Então tanto o numerador como o denominador tem que ser elevado à base. Tem que obedecer o que a base aqui determina. Então são algumas regras que são importantes. E concernente à radiciação, o que é radiciação? Todas as vezes que vocês observarem o número assim, ó, algo desse porte aqui, ó, onde nós temos um número aqui embaixo, ou outro aqui, no índice, isso chama-se radiciação. Aquilo que vocês conhecem como raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Então, o que é radiciação? É a operação que realizamos para descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar uma quantidade de vezes um determinado valor que nós conhecemos. Vamos imaginar aqui, ó, quando eu falo aqui, ó, raiz quadrada, ó, quando eu digo assim, ó, quando eu uso a expressão
eu quero a raiz quadrada de 36. Quando eu falo a raiz quadrada de 36, eu sei que aqui no índice tem 2, né? Tanto eu posso deixar assim, caso eu queira, eu posso colocar aqui 2. É opcional, não tem necessidade de colocar 2. Eu estou mostrando qual é o número que tem. Está oculto, mas aí é 2. Eu estou dizendo qual é o número, o que é que eu estou afirmando? Qual é o número que vezes ele mesmo, 2 vezes, vai dar 36. Qual é o número? Olha, ele vezes ele mesmo, olha. 6 vezes 6, 36. Então, automaticamente eu sei que a raiz quadrada de 36 é quanto? É 6. Perceberam? Agora, imagine que eu coloque esse número aqui, ó, 8. E no lugar de 2, eu coloco aqui 3. Eu quero aqui a raiz quadrada? Não, estou à procura da raiz cúbica. O que é que eu estou dizendo? Qual é o número que vezes ele mesmo, 3 vezes, dá o resultado 8? Qual é o número? 1 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ó, o número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 8. Não é o 2? Então eu sei que a raiz cúbica de 8 é quanto? É prontamente 2. Né? Agora, imagine que eu queira a raiz quinta de 32. O que é que eu estou dizendo? Eu estou perguntando qual o número que vezes ele mesmo 5 vezes vai dar como resultado 32. Qual é o número? Aí eu posso 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3, até chegar ao número. Olhe, 1, 2, 3, 4, 5. Então o que é que nós fazemos? Não tem 2, 5, 5, 5, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 número 2. E lembrar sempre que quando nós trabalhamos com radiciação e potenciação, a operação que nós realizamos é essa operação da multiplicação, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 2, 8, 16 vezes 2, 32. Então eu sei que a raiz quinta de 32 é igual a 2. Então são as noções básicas que nós temos que ter antes de resolver, gente, uma expressão numérica onde envolve potenciação, onde envolve radiciação, onde envolve as 4 operações e assim por diante. Nós temos que ter domínio. A palavra é domínio, né? Dessas regras básicas. Então vamos aqui começar primeiro. Primeiro sabemos que temos que resolver os parênteses. A letra A. Menos 5 mais 3, abre parênteses, menos 2 elevado ao cubo, mais 5 raiz quadrada de 16. Ó, começam aqui 5 mais 3. Nós temos aqui menos 2 elevado a 3. Quanto é menos 2 elevado a 3? Olha, menos 2 elevado ao cubo. O cubo diz que eu tenho que repetir a base, né? 3 vezes. Ó. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8. Olha, menos com menos é mais com menos, menos. Mais 5. E qual a raiz quadrada de 16 é qual número que vezes ele mesmo vai dar 16, né? 4. 4 vezes 4 não é 16. Olha, fechou aqui. Aqui eu venho, olha. Menos 5. E aqui eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses, olha. Um dentro e outro fora. Na operação de vezes, nós não aprendemos sempre isso. Sinais diferentes. Na operação de vezes não é menos. 3 vezes 8, 24. Mais 5 vezes 4, 20. Então já resolvi potenciação, já resolvi os parênteses. Então agora eu estou livre, né? Eu tenho quem? Menos 5 menos 24. Sinais iguais não soma, é dívida. Tomei 5 emprestado, depois tomei 24. Devo quanto? 29 mais 20. Sempre que vocês encontrarem uma operação desse tipo,
Primeiro resolva uma, adição ou a subtração, e deixe a outra em oposição. Se eu resolvo a subtração, deixo para resolver, somo tudo, deixo para resolver a adição, deixo por último, porque eu sei que no final eu só vou apenas realizar uma subtração. Resolvo tudo que for negativo, subtração, resolvo tudo que for adição. E deixo para fazer o contraste por último, porque eu sei que eu vou realizar uma subtração no final. Eu tenho 29 menos 20, 9. E vou manter o sinal do maior, que é o maior sinal negativo. Então nós temos aí a primeira expressão numérica. Nós temos aí o resultado aí, menos 9. Vamos para a expressão, a letra B. Como que seria a letra B? A letra B, seguindo a mesma ordem, nós temos que resolver o que está dentro dos parênteses. Primeiro é 3 mais 16, ó. Quanto é 1 elevado a 5? O expoente, a base tem que ser repetida 5 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 será sempre 1. Posso repetir 100 vezes. 5 vezes será 1. 1 vezes 1 vezes 1 será sempre 1. Qual a raiz quadrada de 25? Qual é o número que vezes ele mesmo? 2 vezes vai dar 25, né? 5 vezes 5, 25. Ó, fechei. Divido por 9. Vem para aqui, olhe. Lembre-se que eu ainda tenho parênteses aqui para resolver. Então, enquanto eu não conseguir resolver isso, eu não posso mexer mais em nada. 13, 16, dividido, olha. 1 menos 5, ou 5 menos 1 é 4. Manter o sinal do maior, que é o maior negativo. Ó, fechei aqui. Divido por 9. E aí eu faço, ó. Faço o quê? 13, sinais diferentes, mais com menos. Na operação da divisão, sinais diferentes sempre é menos. 16 dividido por 4, 4. Olhe. Agora, ó, sobrou 9. Quanto é 13 menos 4? Não é 9, gente? 9. Manter o sinal do maior, 13 é positivo, permanece, né? Divide por 9. 9 dividido por 9. São 9 maçãs, vou dividir para 9 pessoas. O resultado será quem? Será o número 1. Então 9 dividido por 9 é igual a 1. Perceberam que não é fácil, né? O que nós temos que estar atento é seguir sempre as normas. Potenciação, radiação, resolve os parentes e por último nós resolvemos colchetes e chaves, certo? Aqui é a mesma coisa, olha, mais outra, menos 5 mais, temos aqui uma potenciação, 3 elevado ao quadrado é 3 duas vezes, né? 3 vezes 3 é 9. O expoente diz que eu vou repetir a base duas vezes. 3 vezes 3 é 9, mais 2. Qual a raiz quadrada de 4? Qual é o número que vezes ele mesmo duas vezes vai dar 4? Não é 2? 2 vezes 2 não dá 4? Ó, menos 5. Lembrar sempre que nós resolvemos primeiro multiplicação e divisão, por último adição. 2 vezes 9, 18, mais 2 vezes 2, 4. E aí o que é que nós fazemos? Ó, menos 5. Sinais iguais não soma, conserva o sinal. 18 mais 4, 22. 22 menos 5, menos 5 mais 20. Sinais diferentes não subtrai. 22 menos 5, 17. E mantém o sinal do maior, que é o maior, é o positivo, certo? Então nós temos aqui, ó, essa expressão, menos 5 mais 2, 3 ao quadrado, 2 e elevado a 4, o resultado é 17, positivo. E essa aqui, a mesma coisa, 6 mais 2, menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar o que, gente? Menos 8, ó,
vai dar menos 8. Se tem alguma dúvida, só é fazer uma operação básica. Qual é a operação básica? Olhe, menos 2 elevado ao cubo. Aqui diz que o expoente tem que ser repetido quantas vezes? 1, 2, 3. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então o resultado é menos 8. Repito aqui, coloco 5 e eu tenho 7 elevado a 0. O que é que nos lembra esse fato? É que nós temos que lembrar da regra de potenciação. O que é que a regra de potenciação fala? Que nós falamos no início da nossa aula, que todo número elevado a 0 é igual a quanto? 1. É isso, a regra de potenciação diz isso. Não podemos esquecer. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Como é elevado a 0 é 1. Ó, menos 6, sinais diferentes, não é? Negativo. 2 vezes 8, 16, mais 5 vezes 1, 5. Menos 6, menos 16, sinais iguais no soma, é dívida. Tomei 6 reais emprestado, depois tomei mais 16. Sinais diferentes no subtrai, 22 menos 5, mantém o sinal do maior. Então aí deu menos 17. Menos 6 mais 2, abre parênteses, menos 2, menos 17. Nós temos também aqui, gente, a letra E. A letra E também ela é bastante interessante, porque ela envolve, eu peguei essas expressões para que vocês tenham noção do que está acontecendo. Menos 5 mais, ó, quanto é menos 5 elevado ao quadrado? É menos 5 duas vezes. 5 vezes 5 é 25, menos com menos não é mais. Então nós temos aqui 25 menos 2, olha, menos, qual a raiz quadrada de 9? Qual é o número que vezes ele mesmo? 2 vezes dá 9, 3, fechei aqui, 5 dividido por 10. Ó, menos 5 mais 25 menos. Quanto é menos 2 menos 3? Menos 5 vezes 5 dividido por 10. Menos 5 mais 25, sinais iguais não dá mais 5 dividido por 5, 10. 5 mais, olhe, mais, eu tenho aqui, ó, 25 mais 5 vezes 5, 25. Olha, aqui não tinha operação de vezes, dividido por 10. E aqui nós temos aqui, menos 5 mais 25 mais 25, 50 dividido por 10. E aqui nós vamos fazer aqui, menos 5 mais 50 dividido por 10 dá quanto, gente? Eu 50 maçãs, vou dividir entre 10 pessoas. Quando eu tenho aqui, eu tenho 50 maçãs, e aí eu preciso dividir essas 50 maçãs entre 10 pessoas. O que é que eu tenho que fazer imediatamente, né? O que é que eu tenho que fazer, né? O que é que eu tenho que fazer imediatamente? Olhe, vai dar o resultado, vai dar o número 5.
quando eu preciso dividir entre 10 pessoas. Então nós temos aqui menos 5 menos 5 ao quadrado menos 2 elevado a 3 menos 5. Menos 5 mais 25 menos 2 menos 3 menos 5 dividido por 10. Aqui nós temos menos 5, né? E aqui o que é que nós percebemos aqui? O que é que nós notamos aqui prontamente? Que nesse lugar aqui, perceberam aqui o sinal menos aqui, notaram, gente? Aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos. Então aqui é o sinal, sinal negativo, ele vem aqui, Aqui eu troquei, esse sinal aqui isso aqui é negativo, olha. Não é positivo, olha. Esse aqui também é negativo, ó. Esse sinal aqui você repete aqui, Esse sinal aqui ele continua negativo. Esse sinal aqui ele é negativo, então apenas eu estou repetindo aqui, E esse sinal aqui, ele continua negativo, certo? Aqui eu apenas venho repetindo, tudo aqui é negativo. Por quê? Porque enquanto eu não posso resolver o que está dentro dos colchetes, isso aqui, e o que está aqui do lado não altera em nada. Apenas eu repito, 5, menos 5, menos, menos 5, menos, menos 5, menos, menos 5, menos, menos 5, menos. Ou seja, enquanto eu não resolvo o que está aqui, eu estou proibido de mexer aqui. Perceberam? Não posso mexer aqui. Então eu falei, menos 5, menos, menos 5, menos. Agora, 25 mais 25 vai dar 50 dividido por 10. Mas resolvi, quando eu chego aqui com 50, eu tenho uma divisão. Primeiro nós aprendemos que tem que resolver a divisão e a multiplicação para resolver a adição. Então resolva. Eu vou resolver. 50 dividido por 10 dá 5. Só que esse número aqui não é negativo. Então aqui também ele permanece prontamente negativo. Olha que ele vem tudo aqui, tudo negativo. Então eu tenho menos 5, menos 5. Se nas iguais não soma, eu conservo o sinal. Então eu faço, somei. Eu tomei 5 reais emprestado. Depois tomei 5. Eu vou ficar devendo o quê? 10 reais. Então é esse o ponto focal. Nós também temos aqui a letra D. Por que nós percebemos aqui que aqui eu não mexo? Aqui é menos, 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 menos. Só vou mexer aqui nessa lateral. Depois que eu resolver parênteses, vou resolver colchete, vou resolver. Então eu estou proibido de mexer nessa parte aqui, que não está dentro dos parênteses, dos colchetes e da